Estamos de volta com o programa Ideia Livre. Hoje no centro do debate conosco, o técnico do 13 Futebol Clube, Givanildo Oliveira, que foi grande volante, né? Você veio no perfil um pouco da história dele e também, como técnico, tem grandes conquistas. Por exemplo, Givanildo, daquela conquista com o Paysandu, você levou o Paysandu à Libertadores. Para chegar à Libertadores, ganhou uma Copa dos Campeões, né? Como era aquela competição naquela época? Que reunia, o Paysandu foi campeão em cima do Cruzeiro, né? Aquilo foi um ano, não, 2 anos atípico, né? Pelo futebol brasileiro. Eu passei 2 anos e meio no Paysandu, seguido. Né? E é difícil acontecer isso. Mas também aconteceu porque nós ganhamos 2000, estadual, 2001 e 2002, tricampeão. Aí nós ganhamos, para ir para a Copa dos Campeões, nós tivemos que ganhar a Copa Norte, que nenhum dos dois tinha ganho até ali, no caso o Remo e o Paysandu. Sempre era Nacional de Manaus, era o Sampaio Correia por ali, que disputava a Copa Norte. Para ir para a Copa dos Campeões, tinha que ser campeão da Copa Norte, nós conseguimos ganhar. E daí a gente também ganhou o Brasileiro da Série B, né, em 2001. E depois a Copa dos Campeões, que era uma coisa que ninguém esperava. Para você ter uma ideia, só no começo da Copa dos Campeões, foi dividido em grupo. Eram 4 clubes em cada sede, no caso. Fortaleza era a sede principal, aí tinha Piauí, teve São Luís, teve outros lugares. Enfim, lá foi Palmeiras, Fluminense, Náutico e Paysandu, os 4. Classificava 2. E os 2 eram Palmeiras e Fluminense. Aí, como sempre também em Belém, lotou. Era preliminar, né? E a principal. E estádio lotado. Resumo, nós passamos, né? Fomos o primeiro lugar na chave. Fomos o primeiro lugar. E o Corinthians em segundo. Saiu o Náutico e Fluminense. Bem, daí aí começou o mata-mata. Mas só que a gente tinha que sair de lá para ir para Fortaleza. O jogo contra o Palmeiras. Mas aí quem organizou mesmo a competição disse, não vou largar esse filé não. Né? A torcida só dá 50 mil pessoas. Aí o jogo foi lá. Jogamos com o Palmeiras, ganhamos de 1-0, veio o Bahia, ganhamos de 1-0, aí fomos para a final com o Cruzeiro. Aí sim, no caso, 2 jogos. Primeiro em Belém e o último na sede, que era Fortaleza. E aí nós perdemos de 1-0 do Cruzeiro. Fomos para lá, ganhamos de 4-3. Nos pênaltis nós ganhamos a Copa dos Campeões, coisa que ninguém esperava. Que deu direito ao Paysandu de ir para uma Copa da Libertadores. Aquele jogo da Lavamoneira. Professor, me permita, o senhor fez uma colocação que até reunia a equipe e até colocava essa questão financeira até como uma espécie de motivação. Você quer ficar limitado a isso aqui, a esse mundo, a esse teto, né? Mas a gente sabe que essa profissão, o atleta, a pessoa, quando decide ser um atleta, são várias as vertentes, principalmente no futebol, né? Dinheiro, fama, projeção, várias coisas. Mas o ser atleta, ele não evolui como, por exemplo, um profissional de outra carreira, um médico, por exemplo, que ele vai estudar e se prepara para ser médico. O atleta, ele depende de algumas habilidades que são praticamente natas ali, né? Ele não consegue evoluir. Quando é que o senhor descobre isso numa pessoa, por exemplo, um camarada que tenta ser um jogador, mas ele tem aquele limite, ele não vai passar. Como é que o senhor lida com isso aí? A gente lida principalmente porque eu gosto de aproveitar a base, né? A base. Mas a base, para mim aproveitar, eles têm que mostrar. Por exemplo, quando eu estou num clube que ele tem base, vai jogar, eu vou olhar. E dali eu vou ver. O moleque que tem 17, 18 anos, para ver se tem condições. Dali a gente tira. E normalmente, quando você vê a base, você tira, assim, vamos dizer, de 10. Aí tem 3, 4 por aí que você sente que pode vingar. É quando você traz ele para o profissional. Está entendendo? Começa por aí. A gente não adivinha, mas pela vivência nossa no futebol, a gente vê, a gente sabe, diz assim, mas já aconteceu comigo e com outros treinadores, com várias pessoas, de bater o olho e dizer, esse aí vai vingar, e de repente não vinga, por uma série de coisas. E ao contrário também, exato, de ver ele vingar no outro clube, exato, passar... acontece também, acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que você conhece, claro, com certeza, e os outros conhecem também, de Rivaldo. Rivaldo é pernambucano, claro. Rivaldo, quando ele jogava no Santa Cruz, e eu estava passando no Santa Cruz como treinador, ele nem no banco ia.
da base. Ele nem no banco ia. E tinha 2 jogadores, principalmente, que se destacavam muito, que era o Leto e o Valber. Um ponta direita e um meia. Certo? E o Rivaldo magro, seco, grandão. Quando ele entrava, às vezes que eu vi ele entrar no jogo lá de juvenil, que não era junior, a torcida vaiava. O que aconteceu? Como são as coisas? O cara do Mojimirim foi lá, o presidente do Mojimirim, que já faleceu, foi lá. Eu conversei com ele, tudo. Ele foi lá com a direção do clube e acertou a compra de Leto e Valber. Aí um diretor lá disse assim, olha, agora você tem que levar esse aqui de contrapeso. O Rivaldo era o contrapeso. Foi de contrapeso para o Mojimirim. E depois o que aconteceu? Os outros foram para Corinthians, o Valber jogou Corinthians, jogou Palmeiras ainda, mas ele foi que terminou vingando daquele jeito. Campeão que mundial. Ninguém esperava. Tá grande astro da seleção então 2002. Acontece isso, é raro, não é muito, mas acontece também. O normal é você bater o cara ser, principalmente um jogador regular. Às vezes tem um jogador que se destaca num jogo, no outro ele dá uma queda. Mas se ele for regular, já te ajuda muito. Tá entendendo? Então essas partes aí a gente tem que estar de olho, é o dia a dia, a gente lida com... Eu, por exemplo, já teve época que eu treinei 3 times no ano só. Isso aí você bota 30 por cada clube, dá 90 jogadores por ano. Para você saber, lidar, ver. Tempo não tem. Por exemplo, agora mesmo recente, eu dei uma parada. Né? Dei uma parada. Eu já estava impaciente para trabalhar. E fica, porque é como se fosse um vício. Quem entra nesse mundo da bola, o vírus penetra, você não sai Eu mais. nunca digo assim, eu trabalho por amor. Né? Eu não trabalho por amor. Eu trabalho por profissão. Agora, eu gosto do meu trabalho. Eu faço porque gosto. Agora, claro que eu quero ganhar meu dinheiro. Givanildo, no mundo da bola, o mundo dos treinadores, o mundo dos jogadores, o mundo nosso, da imprensa esportiva, tem o que se chama muito de trairagem. Né? Traições, rasteira para tirar de tempo, para derrubar. Eu vi trabalhar aqui um colega seu, Nereu Pinheiro, que você conhece bem. Conheço bem. Fez um belo trabalho no 13 Futebol Clube aqui e que gostava muito de dar oportunidade a jogadores da base. Eu lembrei agora de Nereu. No mundo dos treinadores tem também essa trairagem? Alguém querendo o lugar daquele que está trabalhando? Tem. Queimando, tem. minando? Tem tanto que até hoje, aí vamos lá do que eu falei, nordestino, que eu tentei com quem eu tenho amizade, treinadores de ponta, como se diz, certo? E não consegui também, porque não somos nós. Até porque no Nordeste, me perdoe dizer isso, aí que se destacou mais, assim, foi eu e Lula Pereira. É verdade. Certo? Tem o Nereu, mas o Nereu sempre foi base, né? E muito bom de base. Muito bom. Muito bom. Mas aí eu tentei, mas não tem jeito. Tem um sindicato hoje dos treinadores? Tem alguma coisa forte dos jogadores, dos treinadores, que se reúnam, que tenham uma assembleia, que tenham alguma coisa? Não tem. Vou falar, é verdade. Entendeu? Então, essa verdade existe, sim. Eu não vou. Já aconteceu um lance comigo, que eu bati, quando eu cheguei lá no lugar, aí uma pessoa que tenho amigo, graças a Deus, em todo lugar, porque eu já rodei muito, aí disse, olha, ainda não acertaram com o cara, não. Aí eu disse, rapaz, tem um jeito de eu voltar agora? Ele disse, agora é complicado. Quer dizer, então, os diretores que tinham acertado comigo, tinham dito que já tinha acertado com o treinador que estava lá. Já pensou? Então, isso aí eu acho que é uma covardia. É verdade. Entendeu? Eu não trabalho desse jeito, não. Nunca fiz isso, nem vou fazer. Eu acho que tem que ter um respeito por uma figura, não é porque eu sou treinador, não, mas é uma verdade. Uma figura que é cobrada por muita gente, né? Por vocês da imprensa, pela torcida, principalmente. Está exposto ali, né? Exposto, pela torcida. completamente. Estava conversando com o nosso presidente agora, quando vinha para cá, ele estava me explicando algumas coisas. Ei, presidente, o torcedor ele não quer saber que fez um CT, ele não quer saber que melhorou o gramado, ele quer que ganhe. Ele quer que ganhe, que traga jogador, que faça o time campeão. Esse aí é o pensamento do torcedor. Tem um outro aspecto da sua profissão, da sua atividade hoje, que é um aspecto condenável, mas que infelizmente a gente sabe que há. É o treinador que chega para o jogador e diz, eu vou te colocar naquele clube ali, mas tu vai me dar, eu vou dizer que teu salário é 30 mil, tu vai me dar 10, fica com 20. Você já testemunhou isso em algum lugar? Isso é meio que uma fantasia. Não.
Não testemunhei não, porque eu ia... primeiro microfone que tivesse, eu ia falar. Denunciava. Era. Eu ia fazer questão A gente ouve muito isso, né? Falam. Eu não posso te afirmar com certeza. Agora, eu acho que isso é um absurdo. Porque um treinador, você está comandando 28, 30, que é mais ou menos por aí que a gente trabalha, como é que você vai falar isso para um jogador? Esse jogador não vai espalhar para os outros? E mesmo que ele ficasse em segredo, mas ele sabia. Porque era com a relação já ficaria. É relação, né? então. Verdade, Não, pelo amor de Deus, isso aí não existe. Um cara desse, se fosse descoberto, aí vem um sindicato que não tem, vem qualquer órgão que dissesse assim, esse cara está fora, não pode mais ser a profissão dele. Tinha que acontecer isso. Givanildo, a gente vê que na Europa, pelo menos a cultura lá de se manter um treinador durante mais tempo nas equipes, ela é bem maior do que aqui, né? Eu queria que você falasse se essa cultura dos dirigentes aqui no Brasil de estar sempre trocando, né, treinadores, ela passa também pelo lado do torcedor, que na Europa parece ser um pouco mais paciente, aqui é tudo movido pela emoção, né, essa questão do resultado que tem que vir logo. Se há essa relação, e eu vejo muita colocação na grande mídia, principalmente nos canais fechados, né, uma crítica muito grande digamos, à profissão também do treinador de futebol, que alguns gostam dessa rotatividade, porque no final das contas, por exemplo, o Renato Gaúcho no Fluminense, né, ficou recebendo aí, durante algum tempo, ainda está recebendo salário do Fluminense sem ser treinador por conta aí de questões contratuais. Como é que você vê esses dois lados aí? Vou começar pelo final. Se eu esquecer alguma coisa, você lembra, mas pelo final. O meu contrato, desde que eu passei a ser treinador, não tem multa. O meu contrato é só pegar uma cópia se o presidente quiser dar, ele está assistindo a gente, ele quiser dar, é só pegar o meu contrato com treino. Não tem multa. E outra coisa, o clube vai me pagar até o dia que eu trabalhar. Certo? É assim que eu sempre fiz meu contrato. Por exemplo, se o 13 chegar agora dia 30 do final do mês, resolver me mandar embora, ele tem que me pagar até o dia 30. Eu não quero o que eu acertei para trás. É simplesmente o que eu faço. Porque eu acho que não é correto. Está entendendo? Agora, eu também tenho o direito de ir embora a hora que eu quiser. Isso é uma coisa que eu nunca abri mão. Porque eu não sou obrigado. Do jeito que o clube, certo, resolve lhe mandar embora por falta de vitória, você também tem o direito de, quando não está se sentindo bem, dizer, olha, eu não quero. Muita gente tem medo. Eu vou abrir o jogo, então, agora. Pronto. Muito treinador tem medo. Eu nunca tive na minha vida. E se for olhar, vocês um dia fizer uma pesquisa, né? Que eu não sou muito bom de computador, fizer uma pesquisa, eu acho que eu fui o treinador no Brasil que mais entregou cargo. Certo? Então, essa parte aí, eu respondo dessa maneira. Certo? O outro lado dos treinadores, às vezes, ficar ganhando, isso aí é um problema do clube de novo. É como eu falei do jogador. Questão de gestão mesmo, então, do futebol. Ele, quando acertar, diz, olha, se eu mandar embora, vamos fazer assim, assim. Porque tem treinador que, inclusive, tem multa, e multa alta, né? Aí, quando o clube quer mandar embora. Então, eu nunca usei disso, não. Eu sempre, meus contratos foram assim. Eu quero dar um testemunho aqui, viu, Rovares, que eu acompanho a carreira de Givanildo e sei que é exatamente como ele está dizendo. E tem muita coisa que o pessoal me compara com você. Até fisionomicamente, já disseram isso aqui. Rapaz, você é grosso igual o Givanildo. Deixa eu ser grosso. Agora Será que o imposto de renda é parecido também? Não, o dele é maior. Ele tem uma restituição maior. Mas é melhor você ser tido como grosso, às vezes, papel de enrolar prego, como a gente diz, e ser um cara direito e honesto, porque ninguém nunca falou mal de você, do que você ser um cara maleável e ter uma fama de quem não presta. Exato. Não, isso é um legado, né? Isso aí é uma coisa... É postura de cada um. Qual foi o melhor time que o senhor já treinou? E qual foi o pior? O senhor pode dizer? O pior... Agora tu me rascou. O pior, o melhor também eu não vou dizer, porque foram vários, né? Eu acabei de falar de um clube que eu passei 2 anos e meio e ganhamos 6 títulos. Não é fácil. Ali não foi mole. Eu tenho 4 títulos estadual pelo esporte também. Uma subida de uma Série B para uma Série A. Né? Eu tenho um título estadual no Santa Cruz, uma subida para a Série A também, um acesso, como nós chamamos. Quer dizer, então, essa parte aí de ganhar... Por exemplo, só voltando um pouco, o jogador... Né? Quando você falou do Fluminense, do Corinthians, eu me lembrei. Eu joguei 14 anos. 14 anos. E naquela época era difícil chegar aos 34 anos. A maioria era 28, 30, né? Eu joguei 14 anos e foram 14 títulos. É uma coisa rara na carreira. 14 anos, 14 títulos. Por quê? Esse ano do Fluminense, eu ganhei um título no Fluminense e voltei. Que tinha nessa época aquele lance de
Tinha estadual que começava no primeiro semestre e estadual que começava no segundo. Então, teve ano que eu ganhei 2 títulos, incluindo um título pela seleção brasileira, que foi o bicentenário dos Estados Unidos. Então, como jogador, eu joguei 14 anos e tenho 14 títulos. Quer dizer, tive esse privilégio, graças a Deus tive esse privilégio. Na seleção você jogou ao lado de quem, Givanildo? Eu joguei meio campo, você quer saber? Eu, Zico e Rivelino. Só isso aí. Fraco demais. Eu vou falar em seleção. A sua seleção foi a de 62 ou a de 70, em termos de título? A de 70. A de 70, de 70. né? Aquela do Porque México. eu também assisti, tive mais. Já tinha televisão ali, né? Exato. Mas Aquela de 70, fenomenal. pela armação. Pronto, aí vamos ver. Por exemplo, puxou um lance aí de armar o time, como era o time, né? Que você falou também. Né? Essa seleção aí... Foi armada por Saldanha. Por exemplo, o lateral esquerdo não ia ser o Everaldo. Everaldo. Era o Marco Antônio. Era Marco Antônio? Era do Flu, né? Sim. Ele colocou Everaldo, porque Everaldo não ia. Né? Everaldo segurava. Quer dizer, encaixou tudinho. Ele colocou um zagueiro que era volante, que foi o Piazza. Não é isso? Agora, e daí era Clodoaldo, um volante só. Mas só que Gerson pouco foi. Né? O Gerson ficava ali como o segundo volante mesmo. E era 3 atacantes, né? 3 atacantes, mas Pelé que era um atacante. Aliás, quer dizer, aí o cara fez essas mudanças aí e deu tudo certo. E se ele perde com o Piazza de zagueiro? Imagina. Viu, Paulo? Quando eu comuniquei ao nosso diretor-presidente, Dalton Gadelha, da entrevista de hoje com o Givanildo, ele disse que viu o Givanildo jogar muito em Recife, fã do futebol de Givanildo, e disse o seguinte: olha, Oswaldo Brandão era fã número 1 do futebol de Givanildo. Era Oswaldo Brandão na época? Foi ele que me colocou. Brandão. Então... E Dr. Dalton deve ter ficado mais feliz ainda com o Givanildo, porque Dr. Dalton é torcedor do América Mineiro. Exatamente. Trouxe para mim uma camisa verde e preta linda. E ele estudou medicina lá em Minas e passou a admirar. E esse jogo, essa Copa de 70, foi a minha Copa também, Givanildo. Eu mais novo do que você, claro. Porque, brincadeira só, eu estava no Circo Garcia, olha só a memória o que é. Circo Garcia. O Circo Garcia instalado em Campina Grande, no dia da abertura, no dia da estreia do Brasil na Copa, foi 4-1 na Tchecoslováquia. Acho que foi, o Brasil perdendo de 1-0, virou, fez 4-1. E eu vendendo amendoim dentro do circo, com um tabuleiro pendurado no pescoço. E o alto-falante do circo botando os gols do Brasil, um negócio que nunca saiu da minha mente. Mas dava gosto você ver aquela seleção jogada, né? Acho que o placar mais apertado ali foi o quê? 1-0. 3-1 no Uruguai, 1-0. 1-0 País de Gales, alguma coisa assim. Rovares. Dava gosto de jogar. Givanildo, deixando um pouco a Copa do Mundo de lado e trazendo o questionamento para a nossa realidade, a gente tem dito que a Copa do Mundo nossa, né, por enquanto, tem sido o Campeonato Paraibano. Mas como é que você vê a resistência e existência dos estaduais? É um momento em que alguns já começam a questionar até que ponto os estaduais vão se manter e onde é que entram os regionais. Você colocou bem que o Paysandu sempre enche estádio e fez isso agora, há pouco, na Copa, né, Copa Verde lá, que realmente o Paysandu deu show também em questão de público. Aqui a Copa do Nordeste tem feito isso desde o ano passado e temos um campeão da cidade, quer dizer, o Campinense, né, que pouco esperava o campeão. Como é que você vê a existência então, e a resistência dos estaduais em paralelo às competições regionais e nacionais? Veja bem, primeiro, para mim, o estadual ele tem que existir sempre. Organizar, encurtar, é outra história. Mas não pode acabar o estadual. Não pode porque acabar o estadual, aí vai dar mais desemprego. Né? Mais desemprego. E como vai? Vocês não sabem o quanto eu vibrei quando a Série C... A B hoje já é uma coisa que não tem como falar. É como se diz, a Série B hoje é filé também. Certo? E a Série C se arrastava. Quando a CBF agora assumiu, que fez 2 grupos, né? Antes era 4 ali, 4 aqui, não era isso? E passou a pagar passagem, né? Passou a pagar hospedagem. Quer dizer, então isso para nós profissionais, então, já dá 60 clubes. 20 Série A, 20 Série B e 20 Série C, certo? Então, junto a isso aí quem disputa a Série C? Ou D, até a D, mas a D ainda, você sabe que é... Está encorpando. Né? Exato. Mas aí quem disputa a Série D ou não disputa nada, se não tiver estadual, está morto de vez. Então o desemprego vai ser grande, vai fechar. Aí é que vai fechar vários times. O levantamento feito, Givanildo, essa semana, deu conta de que o futebol movimenta no Brasil 200 bilhões de reais por ano e emprega cerca de 2 milhões de pessoas. Então,
Você não pode desprezar umas cifras Não dessas. pode, né? aí a pode, minha revolta com os manifestantes, esses imbecis, que fica de 3 horas, 4 horas. O cara de 3 horas na rua, 4 horas, ele não trabalha. tem o que fazer, é um vagabundo. Primeiro, ele não trabalha, certo? Aí, são os imbecis para mim, sabe por quê? Porque ainda hoje eu vi. Assisti na televisão, mostrando os números, e de repente eu ia até para tomar banho e parei e fiquei na frente para ver os números. O que está dando de dinheiro a Copa do Mundo para o Brasil. Não, eles não fazem conta disso, porque eles querem protestar, eles não querem saber, eles querem protestar para bagunçar. É bagunça, isso aí não é um protesto. Sem se informar, sem se basear. Exato. Então, não sabe nem porque pode. Tá. Muitos não sabem nem porque Não estão sabe. ali. Alguém mandou, alguém o que financiou. está vindo de dinheiro para o país. Aí só fala porque investiu o governo nos estádios, né? Investiu não sei aonde. Tem umas coisas que eu até eu, como treinador, deixo de ser treinador, de ser fã de futebol, aí eu fico revoltado. Eu não entendo até hoje por que é que Belém não ficou com a sede. Eu não entendo. Aí você vai e faz um estádio em Manaus que não tem torcida. Mas Cuiabá. Manaus e Cuiabá também, Cuiabá. Brasília. Pelo amor de Deus. E Brasília já torcida. tinha o Mané Garrincha, que já tinha recebido altos Então valores. são essas e coisas, se tá refez. entendendo? Aí eu daqui um pouco, eu estou dizendo isso, até porque eu trabalhei várias vezes lá, né? Mas é que dá a volta, no caso em Belém. Aí eu agora vou protestar lá em Belém, porque com a governadora, não resolve que bota mais, a culpa no A grande maioria das Então, cidades iam protestar. Né? Exato, não, Complicado, assim né? não. Bem, a gente vai dar outra pausa, o papo está esquentando e está muito bom, mas a gente volta já para o último bloco dessa conversa hoje aqui no Ideia Livre com o técnico do 13 Futebol Clube, Givanildo José de Oliveira. Até já.